E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos mistérios mais interessantes do Novo Testamento. É uma daquelas histórias que se esconde bem ali no finalzinho de uma das cartas mais importantes que já foram escritas. O nosso tema é o verso fantasma, desvendando a assinatura da graça em Romanos 16 e 24. Se prepare, porque vamos investigar um versículo que, olha, para muitos especialistas, ele nem deveria estar na Bíblia. Vamos pensar numa coisa aqui, bem direto ao ponto. E se uma das bênçãos mais marcantes da Bíblia, uma frase que praticamente resume a teologia inteira de um apóstolo, simplesmente não estivesse nos documentos mais antigos? E se ela fosse, na verdade, uma adição feita séculos depois? Será que isso diminuiria o valor dela? Ou, quem sabe, revelaria uma verdade ainda mais profunda sobre a fé daquela galera lá no começo? Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa hoje. Então, vamos começar pela, digamos, cena do crime, a evidência dos textos. A gente entra agora na nossa primeira parte, um verso fantasma, o enigma dos manuscritos. É aqui que a gente veste nossa roupa de detetive, pega a lupa e vai examinar os documentos antigos para entender por que Romanos 16, 24 é um baita enigma. E olha só, essa imagem aqui mostra exatamente o coração do debate. De um lado, a gente tem o Codex Sinaíticos, um dos manuscritos mais antigos e confiáveis que existem, lá do século IV. Nele, Romanos 16, 24, simplesmente não está lá. O texto pula do versículo 23 direto para o 25. Já do outro lado, o Textus Receptus, que foi a base para muitas traduções mais antigas, lá do século XVI, esse sim inclui o versículo. Então, é a ausência contra a presença, o mais antigo contra o mais recente. Isso faz qualquer estudioso coçar a cabeça e perguntar: afinal, o que estava no texto que Paulo escreveu originalmente? A conclusão da crítica textual moderna, que é o estudo desses manuscritos, é bem clara. Como essa citação resume bem. O consenso entre os acadêmicos é que o versículo não aparece nos documentos mais antigos e, por isso, os mais próximos do original. Manuscritos super importantes como os Sinaíticos e o Vaticanos, que são as nossas melhores fotografias do texto primitivo, não têm esse versículo. A conclusão, portanto, é que muito provavelmente ele foi uma adição posterior, inserido por algum escriba em algum momento da história. E aqui chegamos na pergunta que move toda a nossa análise. Tá, beleza. Então talvez seja uma adição. E daí? Por que a gente vai perder tempo com um versículo que provavelmente nem é original? É exatamente aqui que a história fica boa de verdade. Porque às vezes, até o que parece ser uma nota de rodapé da história acaba revelando as verdades mais centrais. O ponto crucial é este aqui. O simples fato de um escriba ter sentido a necessidade de adicionar essa benção específica revela algo muito poderoso sobre a igreja primitiva. Mostra um desejo profundo, quase uma obsessão, em garantir que a carta de Paulo terminasse com a nota certa, a nota da graça. É como se eles não conseguissem imaginar Paulo se despedindo de outra forma. Essa bênção era a assinatura dele, a sua marca registrada. Ele simplesmente não conseguia terminar um pensamento sem invocar a charis, a graça. Então, mesmo sendo uma adição, o verso é um eco perfeito do coração do apóstolo e da fé da igreja. E essa ideia nos leva direto para a nossa próxima sessão. Agora que a gente já entendeu o contexto, chegou a hora de dissecar a bênção em si. Parte 2. A assinatura da graça, desconstruindo a mensagem. Vamos pegar essa frase curta e analisar palavra por palavra para entender a profundidade teológica que tem ali dentro. A palavra central, o coração de todo o versículo é, claro, charis. No mundo greco-romano daquela época, charis significava favor, benevolência, sabe? Especialmente de alguém superior para o inferior, algo que trazia alegria. Mas o apóstolo Paulo pega esse termo comum do dia a dia e o injeta com um significado totalmente novo, muito mais profundo. Para ele, graça não é só um sentimento ou um favor. Como a gente vê aqui, é uma presença divina ativa e poderosa. Agora, o que é realmente fascinante é como essa graça é definida. A frase-chave é esta: a graça que não é uma ideia abstrata, mas uma presença atuante, personificada em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é fundamental. Quando o versículo diz a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não está falando de um conceito filosófico, está, na verdade, invocando o poder e a presença do próprio Cristo para a jornada de quem crê. Pensa bem, se a carta aos Romanos inteira é o grande tratado sobre como a graça nos justifica, este versículo é a oração final para que essa mesmíssima graça nos acompanhe em cada passo do caminho. Mas essa graça não opera no vácuo, né? Ela tem um alvo, tem um escopo. E é isso que a gente vai explorar agora na nossa terceira parte. Graça, a grande equalizadora. Uma mensagem para o mundo dividido.
Aqui a gente vai ver como essa bênção, que parece tão simples, era na verdade uma verdadeira bomba social e teológica para as primeiras pessoas que a ouviram. Para a gente entender o impacto disso, a gente precisa lembrar como era a igreja lá em Roma. Não era um grupo homogêneo de jeito nenhum. Como a gente vê aqui, era uma comunidade profundamente dividida. Tinha gente da aristocracia e escravos sentando lado a lado. Tinha judeus super apegados à lei e gentios que viviam completamente livres dela. Tinha todo tipo de hierarquia social e espiritual em jogo ali. Era um pequeno retrato da sociedade romana, com todas as suas tensões e divisões. É nesse contexto caótico que a segunda parte da bênção se torna tão radical. Metapanton imon. Com todos vós. A palavra-chave aqui é panton, que significa todos. E quando o texto diz todos, ele não deixa absolutamente ninguém de fora. Não é com os mais maduros espiritualmente entre vocês, ou com os líderes de vocês, nem com os membros mais ricos. É com todos, sem exceção. E aqui vem a conclusão explosiva disso tudo. Ao desejar a graça para todos, o texto simplesmente demole todas as hierarquias humanas. Diante da cruz, diante da graça de Cristo, não existe aristocrata ou escravo, judeu ou gentil. A graça é a grande niveladora. É o único terreno onde todas as pessoas são e sempre serão absolutamente iguais. É como o oxigênio que todo o corpo de Cristo respira, sem nenhuma distinção. Finalmente, a gente chega na última palavrinha do verso. Uma palavra que usamos o tempo todo, mas que raramente paramos para pensar no poder que ela tem. Quarta parte, o selo da certeza, o poder do amém. Vamos ver por que essa pequena palavra é muito mais do que só um ponto final. A palavra amém vem lá do hebraico e no seu contexto original funcionava como um selo jurídico. Dizer amém a alguma coisa era como carimbar um documento oficial, sabe? Era uma declaração de que aquilo que foi dito antes é verdadeiro, é real, é válido e vai acontecer. Portanto, quando o versículo termina com amém, não é só um jeito de encerrar. É uma declaração de fé de que a bênção da graça não é só um desejo bonito, é uma realidade concreta e poderosa. Mas tem mais. Há uma segunda camada de significado. Especialmente se a gente pensar no verso como uma inserção feita para a leitura na igreja. Nesse caso, o amém não é só a palavra do apóstolo. Ele se torna a resposta da congregação. É a igreja inteira, ao ouvir a leitura da carta, respondendo em uma só voz. É a comunidade de Roma dizendo sim, que seja assim, nós precisamos desesperadamente e aceitamos de todo o coração essa graça. É tanto uma declaração de quem fala quanto uma recepção de quem ouve. Certo. Então, como é que esse verso fantasma ecoou no nosso mundo hoje? Vamos juntar todas as peças na nossa sessão final, o eco duradouro, a graça como a palavra final. A questão agora é, como essa análise toda pode, na prática, moldar a nossa perspectiva? Tudo isso nos deixa com 3 verdades muito poderosas e práticas. Primeiro, a palavra final. O fato de esse verso ter sido adicionado mostra uma convicção profunda de que a graça de Deus, e não a nossa falha, tem que ser sempre a última palavra. Segundo, unidade na graça. Se a graça é para todos, então não existe o menor espaço para o orgulho espiritual. Todo mundo, sem exceção, depende da mesmíssima fonte de charis. E terceiro, a segurança do amém. A gente pode selar os capítulos mais difíceis da vida com um amém de confiança, sabendo que aquilo que Deus começa em graça, Ele também termina em graça. E a gente encerra com essa pergunta para ficar na cabeça. Se este versículo, seja ele original ou uma adição inspirada, nos diz que a graça é a palavra final, definitiva e inclusiva de Deus para toda a humanidade, qual é então a nossa resposta?